Sejam todos bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino, eu sou Arlan e hoje o tema do vídeo é sede privacionismo. Eu sei que é um tema desconhecido da maioria das pessoas, mas que vale a pena, pois o sede privacionismo, ou seja, a tese de Cassitiacum, é uma tese que atrai aos olhos, atrai aos ouvidos até. Porque você vê tantas palavras bonitas sendo ditas, cacitear com materialiter, formaliter, e você fica confuso sem saber o que está acontecendo, mas você se sente atraído. E bem, meu papel aqui hoje é explicar para vocês mais ou menos o que é o sede privacionismo, como ele surgiu, explicar um pouquinho, né? Não vou me adentrar muito, e fazer algumas críticas, claro, por que não? Bom, para começar, vamos falar do criador do sede privacionismo, o padre Gerarde des Lauries. Eu não prometo pronunciar todos os nomes corretamente. Lauries foi um teólogo aprovado por Pio XII, é tido por seus seguidores como o único teólogo da época de Pio XII a falar posteriormente, né, depois da morte de Pio XII, com a vinda do Concílio Vaticano II, seria o único teólogo aprovado por Pio XII a falar sobre a existência de uma crise na Igreja. Foi um dos escritores do Breve Exame Crítico, talvez alguns de vocês já conheçam, né, o Breve Exame Crítico, a Missa Nova. E apesar de ter sido um grande admirador do arcebispo Lefebvre, se eu não me engano chegou a participar da Fraternidade de São Pio X, teve uma longa ruptura com ele. Foi ele mesmo que, em 12 de abril de 1979, escreveu uma carta onde relatava sua indignação pelo fato do arcebispo Lefebvre ter celebrado a missa reformada por Paulo VI. Claro que, ao que tudo indica, não era ainda o que nós chamaríamos da missa nova, propriamente. Não era o Novus Ordo, mas era uma missa, dá para dizer ainda que tridentina, entre aspas, mas que reformada por São Paulo VI de qualquer forma. Bem, eis o que o Lauries diz. No dia 5 de maio de 1969, alguns amigos que o veneram, inclusive aquele que assina estas linhas, vieram assistir à missa que você celebraria no altar onde repousam os ossos de São Pio V, na Basílica Romana de Santa Maria Maggiore. Assombro, escândalo, tristeza sobre o túmulo de São Pio V foi a nova missa que você celebrou. Ao sair, pressionado por perguntas respeitosas e tristes, você declarou: se alguém visse o arcebispo Lefebvre celebrando a missa tradicional, correria o risco de causar escândalo. Lauries foi sagrado em 1981 pelo bispo Tuck, que futuramente se desculparia dizendo: aqui agora as palavras do bispo Tuck, acho que é assim que se pronuncia, sobre a retratação dele quanto a ter sagrado Lauries e outras coisas. Eu, abaixo assinado Pierre Martin Godin Tuck, arcebispo titular de Bula Regina e arcebispo emérito de Rouen, desejo retratar publicamente todos os meus erros passados que consistiram em ter ordenado ilegitimamente o episcopado em 1981 vários sacerdotes, a saber, o padre Gerard des Lauries, dominicano, Moisés Carmona e Adolfo Zamora, e também por ter rejeitado o Concílio Vaticano II, o novo Ordo Missae e, sobretudo, a dignidade de Sua Santidade o Papa João Paulo II, atual legítimo sucessor de São Pedro, numa publicação em Munique em 1982. Desejo sinceramente pedir a todos que me perdoem, rezando por mim e reparando todo o escândalo causado pelas ações e declarações tão lamentáveis que fiz. Gostaria também de exortar todos os sacerdotes mencionados acima, entre eles, óbvio, Lauries, que foram ordenados ilegitimamente por mim ao episcopado em 81, e todos aqueles que, por sua vez, ordenaram sacerdotes ou bispos, bem como seus sucessores, a retratarem seus erros, abandonando suas posições falsas e reconciliando-se com a Igreja e com o Santo Padre, o Papa João Paulo II. Isso é a retratação e renúncia do Bispo Tuck, em 11 de julho de 1984. Bom, como bispo, Gerardo des Lauries fundou a Fraternidade São Domingos e ajudou a fundar a Fraternidade São Vicente Ferrer. Esta última, Fraternidade São Vicente Ferrer, hoje é Ecclesia Dei, ou seja, entrou em comunhão com Roma. É uma fraternidade legitimamente católica, em comunhão com o Papa Francisco.
Agora, propriamente sobre a tese de Cassitiacum, ela consiste em raciocinar que, se a mais alta autoridade da Igreja adota uma doutrina já definida, essa autoridade goza ipso facto da assistência imediata do Espírito Santo. E se a referida autoridade baseia uma declaração expressamente na autoridade das Escrituras, então, ipso facto, ela deve infalivelmente declarar a verdade. Então, a autoridade, entre aspas, que afirma o erro e de fato ontologicamente incapaz de exercer a autoridade. Mas claro, essa tese, apesar de tudo, não há nela uma perda legal da, entre aspas, autoridade. Diz que Paulo VI permaneceu como Papa materialiter, tendo matéria para o pontificado, já não sendo, pelo menos a partir de 7 de dezembro de 965, formaliter, ou seja, não sendo mais Papa formal, não tendo formalidade do pontificado para exercer jurisdição. Ou seja, ele pode ser um papa validamente eleito, ele pode ser um papa que tenha matéria para tudo, certinho, mas ele não tem jurisdição sobre a igreja, ele não pode assumir formalmente o pontificado. Para muitos defensores dessa tese, o que afasta o papa da formalidade do pontificado é especialmente a sua intenção de destruir a igreja, o que se deve por ele ser, nesta visão, um herege, ou seja, a sua heresia. Por ele ser um herege, ele está impedido de assumir o pontificado. Agora vamos à nossa contra-argumentação, finalmente. Bem, a respeito dessa tese, nós abrimos vários questionamentos e objeções. Em primeiro lugar, se o Papa foi validamente eleito, deve-se assumir sem dúvidas que ele é Papa, certo? Pois, se dizemos que alguém foi eleito Papa, professamos que ele é verdadeiramente Papa. Ou seja, não podemos dizer, ele é simplesmente Papa eleito. Já ocorreu no passado, na história da igreja, até de ocorrer algumas bagunças, onde, se eu não me engano, no caso de um Papa Estevão, ele é tido como Papa eleito. Mas, teologicamente, isso já é algo que nós já podemos afirmar com mais certeza atualmente, se há uma eleição válida, há um pontificado de fato. Ou seja, se é eleito Papa, então é verdadeiramente Papa. Assim disse João de São Tomás. Não há diferença real entre a proposição este homem é legitimamente eleito e este homem é Papa. Pois, ser aceito como soberano pontífice e ser soberano pontífice são a mesma coisa. Assim como é o mesmo que algo seja definido e que a definição seja legítima. Ou seja, se o Papa define algo, dizer que a definição é legítima é a mesma coisa. Da mesma forma, dizer que alguém foi eleito Papa e dizer que ele é Papa é a mesma coisa. João de São Tomás fala isso em Cursos Teológicos, tomo 6, questões 1 a 7. Segundo ponto. Se um cardeal é herege manifesto e pertinaz, o sede privacionista assume que ele não é apto para ser eleito Papa. Ora, se ele é herege, mas não pertinaz, então ele não está separado do corpo místico de Cristo. Talvez ele nem seja herege propriamente falando. Assim sendo, ou o cardeal é um herege e não é eleito Papa validamente, então não há Papa material, ou ele não é herege e é um Papa válido, pois foi eleito validamente. Terceiro ponto. Se a igreja depende da conversão de um herege, ou seja, o sede privacionista fala, para que a igreja viva, ela depende que o Papa Francisco se converta e largue sua heresia. Aceite que o Concílio Vaticano II está errado. Se a igreja depende da conversão de um herege para que ela se mantenha viva, ela não é uma sociedade perfeita, pois dependeria de alguém que está fora da igreja para poder se governar. E olha, lembremos, a qualidade de sociedade perfeita é essencial na definição da Igreja de Cristo. Em quarto lugar, ninguém tem autoridade na Igreja Católica se não for unido plenamente à comunhão da Santa Igreja. Mas o sede privacionista admite que o Papa material, que por sua vez é um herege, possa eleger cardeais falsos. E estes cardeais falsos, por sua vez, poderiam eleger um Papa verdadeiro. Ora, isso contradiz Pio XII, que diz:
O direito de eleger o Romano Pontífice pertence única e pessoalmente aos cardeais da Santa Igreja Romana, excluindo absolutamente qualquer intervenção de qualquer autoridade eclesiástica ou qualquer poder secular de qualquer grau ou condição que seja. Pio XII diz isso em Vacantes Apostolicis Sedis, artigo 32. Isso é uma tradução paralela, certo? Quinto ponto. Os papas posteriores a Pio XII mudaram as leis sobre o conclave. Assim, a quantidade de cardeais eleitores hoje é inferior à quantidade que no passado era a mínima necessária para que houvesse uma eleição válida. Assim sendo, se o Papa ele é apenas material e não tem jurisdição, então essa sua nova lei sobre conclave é inválida, a lei que permaneceria seria de Pio XII. Assim sendo, não há mais Papa válido. Não há Papa material, não há nada. O sede privacionismo novamente não funciona, pois não tem mais cardeais suficientes para eleger. Cardeais eleitores suficientes. E por fim, os papas pós-conciliares foram universalmente aceitos pelos bispos, assim como as doutrinas que eles pregaram, o que definitivamente é prova de validade de suas eleições e ortodoxia de seus ensinamentos. Vamos trazer aqui primeiramente a autoridade de São Bernardo Claraval, que após analisar profundamente o consenso dos bispos do mundo sobre quem era o Papa, conclui com precisão que, abre aspas, o que direi dos reis e príncipes da terra? Eles não concordam com seu povo em reverenciar Inocêncio como bispo de suas almas? Finalmente, alguém notável por sua dignidade ou virtude que não faz a mesma coisa? Depois disso, ainda há palavrões obstinados que protestam contra sua unanimidade. Julgam todo o universo. Seu pequeno número gostaria de estabelecer a lei para toda a cristandade, obrigando a confirmar, por um segundo julgamento, uma eleição que já condenou. Isso quem diz é São Bernardo de Claraval, Epístola 126, vai estar lá no artigo, que vai estar sendo deixado na descrição, no comentário fixado, para vocês poderem ler pelo link. Vai estar deixando lá o link para vocês acessarem. Também São Cipriano de Cartago, mas claro, um comentário que eu gostaria de fazer aqui antes é que São Bernardo de Claraval ele também vai falar em outro momento o perigo de negar uma eleição de um Papa, né, que foi aceito universalmente. Ele vai dizer que se o Papa ele foi aceito universalmente, você é obrigado a aceitar e que a sua alma está em perigo. Certo? Continuemos. São Cipriano de Cartago, após dizer que a eleição do Papa Cornélio é ratificada pela unanimidade dos bispos, ainda vai intensificar que Cornélio foi eleito bispo pelo julgamento de Deus e de seu Cristo, pelo testemunho favorável da quase unanimidade dos clérigos, pelo acordo com eles da proporção de fiéis presentes, pela comunidade de veneráveis bispos e boa gente, ninguém tendo estado antes dele o lugar de Fabiano, ou seja, o lugar de Pedro, e a sede episcopal estando vaga. Estando ocupada esta cadeira, e a sua ocupação apoiada pela vontade de Deus e pelo acordo de todos nós, é inevitável que quem queira ser eleito bispo esteja fora da igreja e não tenha ordenação eclesiástica, pois não é mais dentro da unidade. Este, quem quer que seja, vai se exibir em vão, inflar suas pretensões, é um profano, é um estrangeiro, é um forasteiro, e onde não pode haver, segundo após o primeiro, aquele que foi criado depois daquele que deve estar sozinho, não é o segundo, mas não é nada. Ou seja, qualquer pessoa que tente invocar para si o nome de Papa, já havendo Cornélio no trono de Pedro, unanimemente reconhecido, não é absolutamente nada, não se torna um segundo após o primeiro, ele não é nada, não tem esse direito. Pois a sede de Pedro só é ocupada por um legítimo sucessor de Pedro, por vez. São Cipriano de Cartago diz isso em sua carta 55 a Antonianos, ou 251, perdão, eu acabo perdendo a fonte, mas de qualquer forma vai estar lá também o link para vocês conferirem e poderem ver certinho. Bom, daqui por diante também fala São Roberto Bellarmino, que diz: se todos os bispos estiverem errados, toda a igreja estaria errada. Ou seja, se todos os bispos estivessem errados, perdão. Mas o povo é obrigado a seguir seus pastores, como Jesus diz em Lucas 10,16: quem te ouve a mim ouve,
E Mateus 23:3. Faça o que eles disserem. Isso quem diz é São Roberto Bellarmino em Controversiarum de Conciliis Libertertius qui est de Ecclesiam non posse errare. In opera omnia, edição Paris, edição de 1870, página 351. Agradeço por todos que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma objeção, dizer, não, Arlan, você errou nisso, podem me falar. Se eu estiver realmente errado, eu espero assumir logo meu erro. Se eu puder contra-argumentar, provavelmente também vou tentar. E gostaria de pedir perdão por não ter postado o vídeo este sábado. Este sábado não postei vídeo por causa da correria da Semana Santa. Então isso não deve se repetir muito. Não devo passar a fazer isso com frequência, mas assim, espero poder acelerar o processo de produção dos vídeos. Obrigado por quem assistiu até aqui e até breve.